Bom dia a todos. Quero saudar aos educadores da Universidade Presbiteriana Mackenzie, na pessoa do magnífico reitor Dr. Marco Túlio, e agradecer a oportunidade da professora Janete de abrir o evento com a visão da chancelaria sobre o tema deste fórum, que tratará do aprendizado ou da aprendizagem transformadora. E foram concedidos aproximadamente 10 minutos e eu quero ser o mais objetivo possível. A minha proposta à reflexão dos presentes nesta manhã é simples e eu a resumo em uma única sentença. A aprendizagem transformadora só é possível com educadores transformados. Repito, a aprendizagem transformadora só é possível com educadores transformados. E para basear a minha fala, quero lhes contar uma história verdadeira ocorrida há muito tempo. Passava um homem à beira-mar quando avistou um grupo de pescadores. Um senhor mais idoso e 2 homens ainda jovens cuidavam das redes e do barco, provavelmente preparando-se para sair a pescar. A percepção acurada daquele caminhante lhe deu certeza de que estava diante de profissionais da pesca, acostumados com a lide diária e difícil de sair bem cedo e, às vezes, passar a noite no mar, esperando as redes lançadas se tornarem cheias de peixes para, no dia seguinte, garantirem o consumo da família e a venda no mercado da cidade. Ele, então, dirigiu-se àqueles homens e, sem meias palavras, disse: venham comigo, eu tenho uma missão mais elevada para vocês e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Provavelmente eles se entreolharam atônitos, enquanto o pai, cujo nome era Zebedeu, sem entender nada, viu os filhos Tiago e João, profundamente tocados e movidos pela serena autoridade na voz e na atitude daquele homem, deixarem as redes na areia da praia e passarem a seguir Jesus como o mais fascinante projeto de vida no qual estariam envolvidos por 3 anos e meio. Naqueles anos seguintes, eles seriam marcados na história para o resto da vida, a ponto de João, o mais longevo discípulo de Jesus, escrever: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão, dizia João, é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. A lei foi dada por intermédio de Moisés, concluiu João, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. O que significa pescar homens e não peixes? A Bíblia Sagrada diz que significa deixar de ser pescador e passar a ser discípulo. A palavra traz consigo a ideia de alguém que é chamado pelo mestre, convive com o mestre, aprende com o mestre e é transformado pelos valores e crenças do mestre. E tudo isso enquanto cumpre a sua missão de discípulos e colabora com a missão maior, que não é a dele, como discípulo, mas a missão do mestre. Hoje não estamos falando neste fórum de pescaria, mas de aprendizagem transformadora. Mas eu ouso afirmar que Jesus, além de pescadores, também chama educadores a serem instrumentos de transformação para a geração de homens. Homens pensam. Peixes, como diz o ditado popular, morrem pela boca. Mas educadores do Mackenzie, saibam, ser instrumento de transformação só é possível se abandonarem redes tantas vezes emendadas e rotinas de pescarias tantas vezes repetidas em busca dos peixes da sobrevivência e de trocas no mercado. É preciso, primeiramente, que seus próprios quadros de referência individuais, por intermédio da reflexão crítica sobre seus pressupostos, sejam transformados. Pois ninguém educa se não for educado. Ninguém transforma se não for transformado pelo único que a todos transforma,
a todos que o seguem como mestre. Esse processo contínuo de transformação, uma vez iniciado, é especialmente desafiador no ambiente acadêmico, embora naturalmente não devesse ser, justamente por serem os educadores aqueles que propõem transformações conscientes. Novamente, o problema é ficar emendando redes, pescando para sobreviver e trocar as sobras no mercado, e não ouvir o chamado do mestre dizendo, vinde. A academia, em tese, pressupõe ética em todos os processos educacionais, inclusive honestidade intelectual na pesquisa, justiça na gestão, dedicação no ensino e serviço na extensão. Mas nós sabemos que, apesar da necessária internalização de novos valores e crenças, tal transformação ética, cuja ambiência intrapsíquica e tal conscientização ou ação emancipatória são eliciadas por relações interpessoais, intergrupais e sociais. Certamente a mudança de consciência sobre quem nós somos e de qual é o nosso lugar no cosmos, para usar a expressão de Morin, foi proposta por Mezirow como o processo de utilizar uma interpretação prévia para construir uma interpretação nova ou revisada do significado da experiência que alguém tem para guiar futuras ações. Pois bem, Henderson, quando revisou os trabalhos desenvolvidos por Mezirow, Brookfield e Freire sob o título Transformação, Aprendizagem Transformadora, como uma condição para a mudança transformacional em organizações, identificou 4 fases no processo de aprendizagem transformadora comuns a esses 3 autores. Primeiro, um evento disruptivo que ocorre na vida do aprendiz e que desafia a sua visão de mundo. Depois, o aprendiz, então, reflete criticamente sobre suas crenças, pressupostos e valores que moldam a perspectiva corrente. Daí, ele desenvolve uma nova perspectiva para lidar com as discrepâncias trazidas à tona pelo evento desencadeador. E, finalmente, o aprendiz integra a nova perspectiva em sua vida. Se há alguém que entende de eventos disruptivos, esse é Jesus Cristo. Eles têm o nome de conversão. E foi exatamente o que Jesus fez ao chamar aqueles pescadores para pescar homens, ao invés de emendar redes. A metáfora para uma religiosidade legalista, formal e sem amor a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Certamente as crenças, pressupostos e valores que moldam a perspectiva corrente na Universidade Presbiteriana Mackenzie, para continuar na expressão de Henderson, é mais do que o contexto em que este fórum acontece, conforme consta em sua chamada. Elas são o fundamento, o fio condutor que atravessa o Mackenzie há 150 anos. Contextos mudam, fundamentos não podem mudar, sob o risco de a casa cair com muitos feridos e mortos. Ao chamar pescadores a ser discípulos aprendentes, a fim de um dia serem enviados como apóstolos, como colaboradores da missão maior dele, de transformar vidas e gerações, Jesus inclui os educadores da UPM. Ele faz exatamente isto, focando, moldando e delimitando um quadro de referência ou de estruturas de significado, quem eu sou, o que é o mundo, o que é a vida, qual é a minha missão, suficientemente bons para mudar códigos sociolinguísticos, epistêmicos e psicológicos, mas que apenas reafirmam a nossa missão institucional de educar e cuidar do ser humano para que sejamos reconhecidos pela sociedade como instituição confessional presbiteriana e filantrópica, quando educa esses seres humanos criados à imagem de Deus para o exercício pleno da cidadania em ambiente de fé cristã reformada. Quando nós nos dedicamos às ciências divinas e humanas, somos comprometidos também com essa responsabilidade socioambiental e com uma busca contínua da excelência acadêmica, do cuidado e da gestão. E nisto se resumem a nossa missão e a nossa visão. A aprendizagem transformadora se inicia com a transformação, portanto, dos educadores, e não da aprendizagem. Porque odres velhos
não suportam vinho novo, já ensinou Jesus. Crenças e valores milenares, renovados em corações novos, são como o próprio vinho, que quanto mais velho, melhor. Estas, sim, crenças e valores, servem para transformações necessárias na relação ensino-aprendizagem, e não apenas na aprendizagem. O foco continua e deve ser sempre a relação, conforme o modelo interacionista com fundamento cristão reformado que essa universidade já adotou. O que Mezirow viria a propor em 1981 já havia sido a vivência daqueles pescadores que, junto a outros dois irmãos, Simão Pedro e André, faziam parte da primeira turma de educadores transformadores que Jesus formou, e que foi a turma responsável por centenas de gerações de educadores, dos quais o Mackenzie é herdeiro, representado pelo casal Chamberlain, que começou essa instituição. Nossa missão e visão institucional decorrem dessa convicção mais profunda, que fundamenta a instituição chamada Mackenzie, de que há um só Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, que é referência de toda a realidade e cujo reino se manifesta em todas as áreas de conhecimento e da existência humana, como ensinado na Bíblia Sagrada. Ao mesmo tempo, os valores e princípios de dignidade, caráter, integridade e espírito mackenzista nos regem, traçam o nosso caminho e motivam a nossa caminhada. Portanto, havendo no exercício da atividade profissional ética, competência, criatividade, disciplina, dedicação e disposição para o trabalho voluntário, havendo no relacionamento interpessoal lealdade, respeito mútuo, compreensão, honestidade e humildade, havendo no processo de decisão busca de consenso, de justiça, de verdade, de igualdade, de oportunidades para todos, havendo no relacionamento entre órgãos colegiados, unidades e departamentos, cooperação, espírito de equipe, profissionalismo e comunicação adequada, havendo no relacionamento, na sociedade, participação e prestação de serviços à comunidade, então, em todas as circunstâncias, a maior transformação que poderá acontecer, certamente acontecerá, que é o amor, o vínculo da perfeição, para a maior glória de Jesus Cristo. Sendo assim, então poderemos conversar e tratar de aprendizagem transformadora, pois este é o quadro de referência que não pode mudar no Mackenzie e somente a partir dele todos os processos e esquemas de significado, agrupamentos de conceitos, de crenças, de juízos, de sentimentos podem ser formados. Mezirow distingue 3 tipos de reflexão que proporcionam a aprendizagem transformadora: a reflexão sobre conteúdo, sobre o processo e sobre premissas. Como chanceler do Mackenzie, eu lhes digo que nossas premissas, a missão, a visão e os princípios e valores, não são e nunca serão o problema a ser questionado. Ao contrário, são a raiz que sustenta a árvore com seus galhos, cujas folhas, flores e frutos visíveis são há 150 anos. E para não dizer que falei de peixes, que não falei de peixes, resgato o magnífico sermão de Santo Antônio aos Peixes, uma das obras mais conhecidas do padre Antônio Vieira, pregado em São Luís do Maranhão, em 13 de junho de 1654. Naquela ocasião, colonos brasileiros e jesuítas litigavam sobre a escravidão dos povos indígenas, um velho problema que se atualizou nos últimos tempos. Aquela obra-prima de magnificente imaginação, magistral habilidade oratória e poder satírico do padre Antônio Vieira, os vários peixes da sua homilia são símbolos de algumas virtudes humanas e principalmente dos vícios daqueles colonos que são censurados com severidade. Do sermão, concluo com uma pequena extração no exórdio que ele faz aos homens, dizendo: vós, diz Cristo, Senhor nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra, e chama-lhes sal da terra, porque quer que façam na terra o que faz o sol, ou melhor, o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção, mas quando a terra se vê tão corrupta, como está a nossa, havendo tantos nela que têm ofício de sal,
qual será ou qual pode ser a causa dessa corrupção? Ou é porque o sal não salga, ou porque a terra não se deixa salgar? Ou é porque o sal não salga e os pregadores não pregam a verdadeira doutrina, ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes, sendo verdadeira a doutrina que eles dão, a não querem receber? Ou é porque o sal não salga e os pregadores dizem uma coisa e fazem outra? Ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes querem antes imitar o que eles fazem antes do que fazer o que eles dizem? Ou então é porque o sal não salga e os pregadores se pregam a si e não a Cristo? Ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes, em vez de servir a Cristo, servem a seus próprios apetites? Senhores educadores do Mackenzie, vós sois pescadores de homens. Se eles não querem ser transformados pela educação, qual pode ser a causa dessa deseducação, se não o fato de que não haverá transformação se não houver educadores transformados? Muito obrigado e que Deus nos abençoe a experimentar essa educação transformada a partir de educadores transformados. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria de convidar a todos, mesmo onde estiverem, a rogar a Deus a sua bênção sobre este fórum. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós rogamos a tua bênção sobre todas as atividades deste fórum. Tu és o mestre dos mestres e nós somos pescadores de homens. O nosso anzol e a nossa rede é a educação que propomos às gerações. Ajuda-nos a não perder tempo emendando redes, nem consertando barcos apenas, mas a propor uma verdadeira transformação a partir da própria transformação que esperamos e que experimentamos em Ti. Ajuda-nos e dá-nos a Tua sabedoria e a Tua condução. É o que nós oramos e Te agradecemos, em nome e para a glória de Jesus. Amém.